Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro. Eu gostava de começar esta intervenção por dar a oportunidade ao Sr. Ministro de se retratar de várias coisas que aqui disse que não são verdade. É preciso ter alguma desonestidade política e intelectual para vir aqui dizer que o congelamento de carreiras da PSP e da GNR é do governo anterior. Não, Sr. Ministro. É do governo de que o Sr. Ministro fez parte e é o governo que terminou funções, infelizmente, em 2011, liderado pelo engenheiro José Sócrates. É também desonesto, e peço que se retrate, que venha dizer que os complementos remuneratórios que foram agora repostos foram retirados pelo governo anterior, Sr. Ministro. Não é verdade. Foram retirados por um governo do qual o Sr. Ministro fez parte e é bom lembrá-lo disso, pode aqui retratar-se. Porque não é justo fazer esse tipo de insinuações ou de alegações quando sabe que não são verdade e quando sabe perfeitamente que tem uma responsabilidade própria nisso. O Sr. Ministro veio também aqui dizer que o governo anterior expulsava pessoas do país, criava mais migrantes. Sr. Ministro, em 2017 saíram de Portugal 81.051 portugueses, segundo dados oficiais e também revelados pela Pordata. Não é uma questão de governos, é uma realidade, Sr. Ministro. E, portanto, gostava de lhe dizer, Sr. Ministro, que para que este debate na especialidade possa ser sério, é preciso ter informação sobre o Orçamento de Estado. E o Sr. Ministro não dá informação transparente nem suficiente a este Parlamento para que o debate se possa fazer com a seriedade e com a transparência necessária. Não é só no Orçamento, Sr. Ministro, é sempre. O Sr. Ministro não dá informação nem ao Parlamento, nem dá informação à imprensa que procura saber, nem aos deputados que costumam perguntar. O Sr. Ministro, para trazer seriedade a este debate, deveria revelar aqui hoje qual é a execução da Lei de Programação, porque nós sabemos, segundo as contas sobre a Conta Geral do Estado, que em 2017 a execução foi de 60%. E, portanto, não vale a pena discutir aqui as suas promessas quando não revela, quase a um mês do final do ano, qual é a sua previsão de execução para este ano. Sr. Ministro, a democracia também se enfraquece com a falta de transparência, a democracia também se enfraquece com a falta de prestar contas ao Parlamento e não responder àquilo que são as suas obrigações. Sr. Ministro, sobre a proteção civil, o Partido Socialista começou a sua intervenção aqui hoje por desancar na sua antecessora com o objetivo de o elogiar. Disse que, finalmente, confessaram que em 2017 faltaram meios aéreos, até chegaram ao ponto de dizer que, ao contrário de 2017, em 2018 o diabo não chegou. Mas, Sr. Ministro, trazendo mais alguma pertinência a este debate, o Sr. Ministro lançou um conjunto de reformas na proteção civil, propostas, reformas essas que foram sendo adiadas, sobre, por exemplo, a Lei Orgânica da Proteção Civil, e o Sr. Ministro de um dia para o outro apresenta em Conselho de Ministros um conjunto de diplomas estruturantes, importantíssimos, relevantes, que o próprio Parlamento já há muito reclamava. Mas, Sr. Ministro, como o Sr. Ministro disse, e muito bem, que valoriza bastante o consenso e a discussão, a verdade é que nesta matéria não passa de conversa fiada. O Sr. Ministro sabe perfeitamente que este Parlamento, todos, sem exceção, assumimos a responsabilidade de fazer melhor na proteção civil depois do que aconteceu em 2017. Todos assumimos a necessidade de propor, de acrescentar, foi criado um observatório, foram criadas medidas, comissões independentes e todos estávamos dispostos a colaborar numa matéria que não deve ter conflito político e, antes de ser aprovada, merecia a reflexão de todos. Ninguém, foi o Governo sozinho que decidiu, sem ouvir ninguém neste Parlamento, e agora o Parlamento vê-se na obrigação de ter que tomar uma palavra, ter que participar nesta discussão, porque aquilo que aí vem é temível. Porque as primeiras notícias não são muito positivas e aquilo que parece estar preparado não é nem transparente nem eficaz, Sr. Ministro. Nós esperamos que o país não venha a ter uma organização da proteção civil de uma forma e depois da GNR ter outra completamente diferente e achar que no fim tudo possa correr bem. Sr. Ministro, o Governo tem a necessidade de explicar neste Parlamento qual é esta reforma e fazê-lo com transparência. Este Orçamento de Estado, Sr. Ministro, não revela nada de bom. Primeiro porque as promessas que o Sr. Ministro faz, os anúncios que faz, não têm correspondência naquilo que são os números do Orçamento de Estado. E depois, Sr. Ministro, esta reforma, este Orçamento, deixa os bombeiros completamente desprotegidos, sozinhos.
O Sr. Ministro começa por falar nos bombeiros quando aqui chega, mas a verdade é que a sua reforma destrata os bombeiros, não dá dinheiro para apoiar os bombeiros e, ainda por cima, é o próprio Ministro que diz que, graças aos bombeiros, compõem 95% da força de combate a incêndios, são a grande importância do país. São importantes, na nossa opinião, são importantes para combater os fogos, mas, Sr. Ministro, não se traduz nada dessa importância no seu orçamento ou naquelas prioridades políticas que aqui costuma trazer. Muito obrigado.